bom dia a todos. Nós vamos falar sobre a segunda unidade do nosso programa de operações de logística. Lembram que no primeiro módulo nós falamos sobre administração da produção, o seu processo evolutivo, histórico. Nós também comentamos com vocês sobre a parte relacionada com a produtividade. Falamos também naquela oportunidade sobre o modelo de administração da produção e também passamos para vocês informações sobre eficiência e eficácia. Nós também fizemos comentários sobre o que significa uma organização, uma empresa, a parte conceitual das empresas, etc. E, portanto, há, de certa forma, já um embasamento em relação à nossa empresa. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de produção. E, evidentemente, que dentro dessa linha de desenvolvimento, nós temos duas grandes subunidades a considerar, que é a localização industrial e o arranjo físico, ou o layout. Então, é sobre esses dois assuntos que nós vamos tecer comentários hoje para vocês. Antes de começarmos efetivamente, eu quero informar que eu, na próxima semana, farei uma aula extra para vocês, tratando justamente sobre a solução de alguns problemas ligados ao primeiro módulo e também ao segundo módulo. Eu estava estudando uma metodologia para tornar de maneira mais fácil possível a compreensão de vocês, uma vez que se trata justamente de informações quantitativas, ou seja, os cálculos que estão presentes nessas duas unidades, e já acertei com a coordenação do curso essa metodologia e vou fazer então uma aula extra sobre essa parte de cálculos que estão inseridos em alguns problemas na primeira e na segunda unidade. Então aguardem que vocês logo terão essa aula extra. Muito bem. Em cima dessa perspectiva aí da segunda unidade, vou falar para vocês hoje sobre a localização industrial e sobre o arranjo físico, o layout de produção, layout industrial. O que é? Então, as organizações, partindo da preliminar, da sua constituição, tendo a ideia de fazer realmente, constituir uma empresa, uma organização, elas partem dentro do desempenho do seu planejamento de uma ideia para poder trabalhar premissas e condições para constituir uma empresa, uma organização. Depois de ser feito um estudo da viabilidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, dos aspectos do mercado, etc., a empresa, de forma concreta, ela terá que se instalar, ela terá que escolher um local apropriado justamente para poder iniciar todo um processo de participação junto à sociedade. E esse grande momento está centrado em cima da definição da localização da empresa. Então, antes de mais nada, a localização ela é justamente uma decisão de encontrar o melhor local possível ou um ótimo local que permita, justamente pelo menor custo total, a empresa transformar os insumos, os materiais, todos aqueles componentes que efetivamente vão ser trabalhados para chegar à consecução dos produtos serão produzidos e, naturalmente, a transportar
adaptar esses produtos para os consumidores, para o mercado, para os clientes. Então, a decisão trata-se exatamente de uma decisão estratégica. Trata-se exatamente, não é, de uma decisão que faz parte do planejamento e é justamente um problema econômico, uma decisão econômica. Porque você vai mexer com custos, você vai comparar exatamente custos dessas diversas localizações. Você vai comparar, né, os fatores ponderáveis e os fatores imponderáveis, ou seja, aqueles quantitativos e aqueles de difícil mensuração, de difícil quantificação. Você tem que trabalhar também essa escolha da localização, da melhor localização, ou da localização viável. Você tem que trabalhar justamente aspectos técnicos, puramente técnicos, aspectos ligados, por exemplo, com a capacidade de previsão, com o bom senso do administrador. Então, essa questão da localização é uma questão muitíssimo importante, porque é uma decisão praticamente irreversível. É diferente, a decisão de localização é diferente de você localizar. A decisão de localização de uma empresa é diferente da decisão de você localizar um papel. Você tira daqui para cá, você vai e leva para lá. Isso aí é difícil, é quase que impossível você fazer com uma empresa. No momento em que você define a localização da empresa, praticamente é impossível você localizá-la, tirá-la daquele lugar e colocar em outro lugar. É uma situação que não tem como contornar. Então a decisão tem que ser acertada. A decisão da localização tem que ser acertada. As decisões, essa localização tem a ver também com a busca da competitividade. As empresas precisam estar bem localizadas porque elas vão trabalhar em cima do seu foco, né, de estar presente nos mercados para os clientes que naturalmente precisam, com toda certeza absoluta, ser competitivas. E a sua localização é um parâmetro extremamente importante dessa competitividade. Localizar, então, significa determinar o melhor local onde será a base de todas as operações da organização. É exatamente o local onde serão fabricados os bens e produtos, os serviços que serão prestados para a sociedade, onde se fará a administração do empreendimento. É o local físico, portanto, né? E todo esse esforço tem que ser ao menor custo possível, que é o grande objetivo de qualquer organização. A localização é uma significativa fonte de custos, né? Por quê? Porque ela afeta enormemente, eu diria, os custos fixos e os custos variáveis de qualquer empreendimento. Além dela ser, né, além dela influenciar, por exemplo, outros custos, como salário, como a parte dos impostos, como a parte dos aluguéis, como os custos das matérias-primas, etc. Né? Então, a decisão da localização, além de ser uma decisão estratégica, ela é um problema econômico, é uma decisão econômica, que trabalha com os custos, trabalha exatamente com essas questões que eu acabei de levantar. É um problema decisório, né? Você vai buscar os locais apropriados para que possam ajudar ou na expansão dos mercados ou a adição de uma nova unidade fabril justamente para compor as suas